Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura da Bíblia Sagrada e a pregação da Palavra de Deus. Amém? Nós não pregamos placa de igreja, nem CNPJ e nem pedimos dinheiro, mas fazemos a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Qual que é? A boa vontade que Ele tem para nós. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Foi a ordem que Ele nos deu. Então, procuro fazer aí, cumprir o ide do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra. Derrama a Tua unção, a direção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Então, o autor dessa epístola a Coríntios dizia o seguinte: estou ouvindo que existe aí fornicação entre os membros da igreja. E fornicação tal, ela é tão grande, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Olha só como é que estava o povo que estava na igreja. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha essa palavra, irmãos. Quer dizer, tinha uma fornicação tão grande dentro da igreja, dos membros do corpo de Jesus, do Senhor Jesus, que fornicava com a mulher do pai, que coisa que nem entre os gentios se via. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha só, então eles estavam tão soberbos, que eles nem tomaram providência para tirar essa pessoa do meio deles, e nem se entristeceram por isso. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, quer dizer, eu não estou aí, mas presente no Espírito, que eu oro por vocês, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele disse: em nome do nosso Senhor, porque Ele é nosso Senhor, irmão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que essa atitude foi tão grave. E ainda há hoje pessoas que fazem tal e estão dentro da igreja. Seja esse tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, aqui a própria palavra está dizendo para entregar essa pessoa nas mãos de Satanás. Olha que coisa terrível. Então, algumas pessoas, a gente vê aí o pessoal que é evangélico, que é crente, com dó de todo mundo. Irmão, não pode ter dó de todo mundo. Não. Tem uns que é para condenação eterna. Exatamente. E aqui foi ensinado que a entregar a Satanás quem tal coisa pratica, se dizendo um crente. Aí ele continua no versículo 6: não é boa a vossa vanglória. Vanglória é uma glória em vão. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, se a pessoa se envaidece na igreja porque é grande, porque a igreja é grande, porque ele é um louvorista, porque ele é um professor de escola dominical, porque ele é um pregador da palavra, se ele se envaidece, é vanglória. Uma glória em vão, não vale nada. A glória verdadeira, irmão, ela é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, Ele disse:
todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de mim. Então, o Senhor Jesus tem toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração da igreja que somos nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Qualquer homem, qualquer mulher que puxar a glória para si, é vanglória. Está ouvindo isso? Glória em vão, não vale nada. Pelo contrário, vai te afastar do nosso Deus, e esse pouco de fermento levé da massa, esse pouquinho de vanglória que você tem, vai destruir a sua comunhão com Deus. E o que nós vemos mais hoje, irmãos, misericórdia, são pessoas, não vou falar só de mulheres, não, vou falar de homens e mulheres, homens, obreiros, que já foram homens de Deus, e não aceitam mais o título de pastor, querem ser maiores que pastor, bispos, querem ser apóstolos, querem ser pastor presidente. Irmão, vanglória. Eu sou pastor, e enche o peito. Você não é não, meu irmão. Desce daí, você está. Você tem a unção pastoral e ela não é sua. Está ouvindo? Ela não é sua. O pastor verdadeiro, o único, que é o verdadeiro pastor, ele disse, o pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Então este é o pastor das ovelhas. Então, nós que somos a igreja do Senhor Jesus na terra, nós somos ovelhas, todos nós. Desde o crente que converteu hoje, que aceitou Jesus hoje, que não entende quase nada, que confessou o Senhor Jesus hoje, foi aceito pelo Senhor Jesus, né? Aquela pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa pessoa que está começando hoje, desde dele até o crente mais antigo que anda na terra, seja qual for o título que ele tem, pastor, presbítero, diácono, qualquer um, somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Aquele que a si mesmo não vê como ovelha e acha que é pastor, ele está entrando num rebanho que já tem pastor. Nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos pastor. Esse pastor é o Senhor Jesus. Então, quem acha que a igreja é dele, minhas ovelhas, irmão, cuidado, meu irmão. Você morreu por causa de alguém na cruz do Calvário? Não, então não é sua, não. A ovelha é do Senhor Jesus. Toma cuidado, porque um pouquinho de fermento levé da massa. Essa vaidade pode te destruir, te afastar de Deus. Tá bom? Vamos continuar. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Olha que palavra. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós devemos nos purificar de qualquer vaidade, de qualquer glória, de título, tá bom? Mulheres hoje recebem título de pastora, né? E a vaidade já entra direto no coração dela. Você vê que o olho dela brilha quando chama ela de pastora, porque está errado. É igual o menino fazendo coisa errada escondido do pai. O olhinho até brilha porque está fazendo uma coisa errada, aventura, adrenalina. Desce daí, meu irmão. Pega a Bíblia Sagrada de Mateus, Apocalipse, procura uma pastora aí. Procura. Tá bom? Vai pela Bíblia. Mas os tempos mudaram. Bom, o meu não mudou não. O meu tempo chama Bíblia Sagrada. Entendeu? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Então vamos continuar. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, nós temos uma Páscoa, a nossa Páscoa que pode ser comemorada é qual? Cristo, nossa Páscoa. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então nós temos que fazer a festa nos alegrando no Senhor Jesus, com os ázimos da sinceridade, da verdade, entendeu? Da gratidão, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus para sempre.
Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Então nós não podemos nos associar, andar junto, almoçar, sentar, bater papo com os fornicadores. Mas quais dos fornicadores que não podemos? Então vamos ver. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo. Então aqui está falando o seguinte: não vos associeis com fornicadores, mas não inteiramente com os deste mundo. Se você parar, meu irmão, de associar com os fornicadores deste mundo, você deixa de ser luz nas trevas. Porque os fornicadores deste mundo precisam que a gente vá até eles, entendeu? E pregue a palavra de Deus para eles, igual Jesus ia nos pecadores. Eles são pecadores. Então, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por quê? Porque se você não associar com esses para trabalhar, para conversar, para ganhar eles para Jesus, se você não associar com eles, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, se nós somos luz do mundo e sal da terra, não nos associarmos um pouco com eles, como vamos ganhá-los para o Senhor Jesus e levá-los a convidar a ir para um culto, para um louvor, para que eles possam se converter? Como que nós poderemos pregar para eles se nós não nos associamos com eles? Entendeu? Não é sentar em roda de escarnecedor, não. É o mínimo do básico. Igual ele falou, não inteiramente. Entendeu? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Opa! Então eu não posso me associar, bater papo, nem mesmo comer junto, sentar para nada, com aquele que se diz irmão, que for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda sentais numa mesa, nem ainda comais. Então ele vai comer aqui, deixa ele comer sozinho, vai para lá comer mais longe dele. Não vos associeis com ele, porque esse está denegrindo a imagem do corpo do Senhor Jesus. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Ou eu tenho que julgar os de lá de fora? Os de lá de fora já estão condenados. Não julgai vós os que estão dentro? Então sim, os de dentro. Nós devemos olhar para os de dentro. Se o cara se diz crente, se diz evangélico, se diz um servo de Deus, e é um pastor que extorque lã das ovelhas, só sabe falar de dízimo, de oferta, fidelidade para ele. Toda vez que ele fala o crente fiel, ele fala dízimo. Esse cara está longe de Deus, porque fidelidade não tem nada a ver com dízimo. A nossa fidelidade com Deus tem nada a ver com dízimo. Nada. Entendeu? Está bem distante. Então, a nossa salvação, a nossa purificação, a nossa santificação, aí sim, tem a ver com fidelidade. Fidelidade é não trair a Deus, não se prostrar diante de um anjo caído, de uma imagem de escultura, de um demônio, de ir no centro de macumba buscar coisa do inferno, entendeu? Isso é fidelidade. Mas Deus julga os que estão de fora. Deus é que cuida dos de fora, irmão. Nós temos só que pregar e ganhar eles para o Senhor Jesus, ou tentar ganhar eles para o Senhor Jesus. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, aquele que comete iniquidades, contumaz, e a gente sabe, no nosso meio, dentro da palavra, não devemos nos associar a ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra, que nós possamos, irmãos, ganhar almas para o Senhor Jesus. Você que está aí, meu querido, vendo esse vídeo pela primeira vez, o Senhor Jesus está te chamando. Você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados agora. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer, então arrependa-se no dia de hoje, no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. Esta é a hora. Para tudo que você estiver fazendo, vem na frente aí dessa tela e repete comigo. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Esse é o primeiro passo. E você vai confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor Jesus vai te aceitar, se você fizer desta forma. Porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então vamos lá, repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus,
Criador dos céus e da terra. Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e entra no meu coração, faz morada em mim, Senhor. Que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. E que Deus te receba como servo dele, agora que você confessou e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Seja um seguidor aí do Senhor Jesus junto comigo. Entra aí no Google, Rádio Palavra Viva /Milvio, meu nome. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos, vamos ganhar um para o Senhor Jesus. Amém.